Bom, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa sequência aqui de vídeos sobre o curso Kubernetes. E eu vou te ensinar agora como trabalhar com réplicas dentro do nosso deployment. Nós já vimos o serviço, vimos que o serviço balanceia entre as nossas réplicas, mas nós só temos uma réplica. Então vamos ali para o nosso terminal e vamos ver como aumentar as réplicas de um pod ou de um deployment. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva. E se você gostar dessa série de vídeos, deixe o seu joinha, que ele é bem importante para nós. E também coloque um comentário, diga, olha, eu estou assistindo toda a série, porque isso é bem importante para nós e para o algoritmo poder distribuir esse conteúdo para mais gente. Bom, se nós rodarmos aqui, ó, kubectl get deployment, nós vamos ver que o nosso deployment ele tem uma réplica, tá? Ele tem o serviço do réplica set, mas quem cria o réplica set é o próprio deployment. Então toda a manipulação é feita a partir do deployment. Para criar esse deployment, na aula que nós trabalhamos com deployment, aí você pode observar na nossa playlist que temos a aula do deployment, você vai ver que nós criamos um arquivo chamado deployment e nele eu especifiquei aqui, ó, réplicas 1. Tá? Eu vou alterar agora e vou colocar aqui 3 réplicas. Tá? Então só mudei o valor aqui, ó, réplicas 3, e vou aplicar esse arquivo. Então vamos aplicar. Antes de aplicar, eu vou deixar rodando aqui embaixo, ó, o get deployment, vírgula, pod, tá? Porque eu quero ver os dois objetos. Eu quero que ele me mostre o meu deployment, que está marcado aqui como 1/1, e eu quero que ele me mostre aqui a quantidade de réplicas. Eu tenho apenas uma réplica rodando. Então vamos aplicar. Ó. Se eu rodar o comando create aqui, como eu tinha feito da última vez, tá? Ele vai dar erro, porque o create serve para criar, só que o recurso já existe. Então a forma que nós temos aqui, ou eu adicionaria aqui no final um overwrite, tá? Para ele poder sobrescrever, ou a forma mais profissional aqui, que seria usar um apply, tá? Então aqui, ó, ele vai aplicar. Esse apply ele tem a função de criar se o objeto não existir ou atualizar caso o objeto já exista. E como ele já existe, ele só vai configurar. Ó. Ele diz que configurou. Olha aqui embaixo como ficou agora. Ó. A gente tem 1/3, já tem 2/3, agora tem 3/3. Ou seja, as 3 réplicas que eu pedi para ele criar do meu deployment, ele já identificou e já marcou aqui, ó, que eu tenho 3/3. Significa que eu tenho 3 containers rodando de um total de 3. E aqui embaixo, olha as 3 réplicas rodando. Então nós temos 3 pods agora, cada um diferenciando ali com o seu nome, porém os 3 é o mesmo serviço. Apenas são 3 réplicas mesmo, eu aumentei o poder de processamento desta aplicação, criando então as 3 réplicas necessárias para ele rodar. Lembra do endpoint? kubectl get endpoint, vamos rodar aqui o endpoint. Ó, ele vai mostrar aqui apontando exatamente para os 3 containers. Tá? E que containers são esses? Bom, kubectl get pods -o wide, vamos ver exatamente, ó, os 3. Ó. O 1.5 ele vai estar aqui, ó, 1.5, o 2.7 vai estar aqui e o outro é o 2.8, também está aqui. Ele faz um round robin, então ele vai balancear. Então sempre que eu chegar no serviço, o serviço vai encaminhar para o meu endpoint. O endpoint são 3, então ele encaminha. Hora ele manda para um, depois para outro, e ele vai balanceando dessa forma. Manda a primeira requisição para o primeiro, a segunda para o segundo, a terceira para o terceiro, a quarta para o primeiro, a quinta para o segundo, e assim ele vai distribuindo a carga de forma uniforme. Tá? Então, eu acabei de aumentar as réplicas do meu deployment, aumentando o poder de processamento desta aplicação e fazendo com que, então, agora ela receba, né, mais cargas de trabalho, porque eu aumentei, né, o poder de processamento dele. Bom, então eu usei para isso o declarativo. Como o objeto já está criado, nós conseguimos alterar, assim como a gente fez com o serviço. Eu também posso vir aqui e editar, usando o comando edit, o meu deployment. Tá? Então eu posso vir aqui, qual é o nome do meu deployment? My deploy. Eu posso vir e aplicar a alteração diretamente nele. Ó, vou editar, ele vai abrir o formato YAML, ok? Observe lá embaixo que está rodando, né? E nós vamos procurar quem? A linha de réplicas. Tá bem aqui, ó, réplicas, tem 3 réplicas. Eu vou alterar agora para ele subir com 10 réplicas. Bacana? Então eu quero que ele rode 10 réplicas. Vou salvar, ó, Ctrl X, Y, vou dar Enter
Então agora eu tenho 10 réplicas rodando, porque eu editei e alterei a quantidade de réplicas. Tá? Então, o primeiro eu peguei o declarativo e apliquei, tá? Mas nem sempre você vai ter o declarativo. O ideal é sempre salvar dentro de um versionador, né? Dentro de um Git, para que você tenha ele. Ou, se você tiver criado ele de forma imperativa, né? Então você não teria o declarativo, você teria que alterar usando o edit. Ou ainda, existe uma terceira forma que eu poderia usar aqui para alterar. Eu vou utilizar aqui o comando scale, ó. kubectl scale menos réplicas. Eu vou diminuir aqui para 5 réplicas, tá? Falei 5, coloquei 4, né? Mas é 5 no meu deployment chamado de myDeploy. Esse é o nome do meu deployment. Vou dar um enter. Ele automaticamente vai eliminar a quantidade de réplicas que está além da quantidade desejada. A quantidade que ele diz que é 5, de um total de 5, então ele precisa eliminar qualquer réplica a mais que eu tenha dentro do meu ambiente. Bacana? Então, esse é o controle de réplicas que nós temos. Eu aumentei usando o declarativo, aumentei usando a edição do objeto dentro do cluster e eu aumentei usando a forma imperativa, né? Passando a linha de comando para que ele então altere o item desejado. Bom, pessoal, isso foi tudo pela aula de hoje, tá? É uma aula bem curtinha mesmo, só para mostrar que você consegue aumentar as réplicas. De repente a sua aplicação ela está sofrendo ali, né? Uma réplica só não consegue atender. Então a escala é a aplicação, desde que ela seja possível escalar. Tá? Tem aplicações que a gente sabe que não é possível escalar. E se ela for possível escalar, você então aumenta, né, a quantidade de deployment. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aí nos comentários, tá? Que eu vou ter um prazerzão em te ajudar respondendo aí suas dúvidas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Ative o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. A gente está fazendo essa série completa e todos os dias, né, durante essa playlist vai ser lançado os vídeos para que você então possa ter acesso ao Kubernetes, né, o seu primeiro contato. Eu sei que é mais para quem está iniciando, né, e se você é mais avançado, nós temos outros vídeos aí dentro do nosso canal também que pode te ajudar. Até a próxima aula.